É campeão! É campeão! E aí, Rodrigão? Muito boa noite. Primeiro vídeo desse canal Nick Fans Brasil aí, depois da grande conquista. Rodrigão, muito boa noite, meu querido. Nem te digo bem-vindo, porque você já faz parte desse canal, você faz parte dessa história. Então, que saudade de você, meu querido. Vamos comemorar aqui nesse canal hoje e falar sobre o Nicão. É isso, Vitão. Boa noite para você. Caiu a ficha já, Vitão. Quem te ganhou o título de NBA, cara. Cara, é difícil Imagina imaginar, né, cara? que história maravilhosa, né? Uma epopeia, né? Uma coisa simplesmente apoteótica, né? E eu vou falar assim, não só por nós, né? Dividimos tanto essa paixão pelo Knicks, né? E gostar tanto desse time, né? E ao longo da história nós aprendemos a gostar do Knicks por conta de ser um time resiliente, foi a resiliência que levou a gente até o topo. Olha só que coisa bacana, né? Então, pô, para mim é uma satisfação enorme estar aqui novamente, né? Com você e claro que a gente, ao longo de todo esse processo, né? Desde que a gente se conheceu, né? 4 anos atrás, né? E ver todo esse processo do Knicks, né? As frustrações, as derrotas, as eliminações, até a chegada desse grande momento que eu falei aqui em alguns momentos que era um processo, né? Eram degraus assim até o processo, né, de ser campeão, né? O Knicks teve que passar por algumas etapas, né? Então, esses passos rumo ao título mostrou o quanto o New York Knicks precisava, né? E o Knicks precisava de um core mais robusto, né? Em todos os sentidos, e trouxe em Karl Anthony Towns, em Odiano Anunoby, meu herói eterno, e claro, Jalen Brunson, meu pastor e nada me faltará. Mas, claro, o vigor físico, o coração do Hart e também o Michael Bridges com a sua sempre força dentro de quadra, né? Então, realmente é um elenco que a gente vai guardar por muitos e muitos anos, né? Knicks encerrando um jejum de 53 anos, é uma fila gigantesca que pôs fim e, claro, é sensacional, né? Eu acho que pela forma que Teu olho até foi, brilha. Teu olho tá até brilhando falando pela disso. forma que, pela forma que foi, brilha, sempre brilha. Falar de Knicks é muito legal e é um motivo de muita alegria. Você também divide isso por muito tempo e desde garotinho se tornou fã, né? Assim como eu, né? A Cara, gente eu não... achei que eu nunca fosse ver na minha vida o Knicks ser Pois campeão, é, nem cara. eu. Eu acho assim, Eu cara, que o lembra mais. na NBA, lá na NBA House não, né? Foi no NBA Shop, no O NBA Store. NBA Store lá no shopping do Morumbi, né? Que a gente se Isso, lá encontrou no Morumbi Tal que eu conheci você pela e a primeira gente vez. e a gente com a taça, Do os lado, dois inclusive. falando exatamente sobre isso. Eu tava falando com você nos bastidores, cara. Não tem como não lembrar desse dia eu falando com você que aquilo ali era um sonho. Era um sonho. Não que a gente talvez não fosse nunca, mas, cara, era uma coisa que estava longe da nossa realidade. Por mais que a gente enxergasse que existia um processo, né, que o Leon Rose, tanto que a gente falava que às vezes eu tinha uma chance de o Knicks ser campeão depois de 5 anos de começar esse projeto. E foi mais ou menos Sim, isso que aconteceu, né? Mas sim. mesmo assim, a gente levou tanta pedrada, cara, em uma parte É, desse século, a gente que foi tomou muita difícil, porrada. né? A gente começou nos anos 90, eu e você, a torcer para os Knicks. Sim, Né? Quando tinha um time que, por mais que não foi campeão, era um time que estava sendo respeitado porque estava batendo de frente com talvez o melhor time da história do basquete, que era o time do Michael Jordan. Né? sim. Então, cara, assim, que nem se falou, cair a ficha. É difícil, mas ao mesmo tempo você sabia que existia realmente um trabalho sério, né? Que o Leon Aham. Rose estava construindo desde a era do Tom Thibodeau, com o Julius Randle, com o Barrett, com o Kuechly, com todo aquele pessoal, que Sim, se a gente tem o que tem hoje, foi graças àquele time de 2021 que ninguém achava que ia para os playoffs, porque tinha feito uma campanha a pior possível na anterior, chegar em quarto lugar, né, para disputar os playoffs depois de 7 anos, né?
Sim. Toda uma história se construiu ali, né, Rodrigo? A chegada do Derrick Rose, né, depois do All-Star Game, né, naquela temporada, né, a própria importância que era a segunda unidade que chamou atenção na época com ele, com o Obi-Toppin, com o Kuechly, tudo que vai se construindo a gente já sabe. Então, quando a gente olha esse final dessa temporada, cara, não importa mais se não for campeão. Né? Cara, eu pensei que eu talvez nunca visse o Knicks ser campeão na minha vida. Eu tenho 46 anos, eu torço para o Knicks desde os 12. Cara, são 34 anos que eu esperei. Minha filha tem 8. Começou a torcer para o Knicks com 2 anos. Em 6 anos, ela viu o Knicks ser campeão. Ela não sofreu nada do que eu sofri. Não sofreu Entende? nada. Então, ou seja, para a gente, eu acho que tem um sabor realmente muito além da curva, é uma coisa muito grande. Tanto que eu, assim, eu quis ver com a minha filha aqui, porque eu, em vez de ver na NBA House, que, aliás, parabéns para o evento lá, foi muito legal e etc. Mas para mim, Victor, tinha que ser com a minha filha, porque não dava para ela entrar, que ela tem apenas 8 anos, e eu queria muito ver com ela. Se desse para ela ir lá, eu teria ido, mas eu quis ver com ela. Então, cara, assim, é uma coisa que eu não sei descrever até agora, que nem se perguntou no início, né? Eu não sei descrever. Eu acho que talvez eu falo, fiz alguns conteúdos na rede social, Rodrigo, mas parece que às vezes não caiu a ficha, cara. E não interessa se a gente não ganhar nunca mais. A gente viu o Knicks ser campeão da NBA, meu querido. Entende? Sim, com Não tem certeza. palavras. Cara, e a magnitude do título mostrou o quanto a repercussão do título do Knicks foi enorme, né? Em tempos de Copa do Mundo, a Copa do Mundo ficou totalmente em segundo plano quando o Knicks foi campeão, porque Nova York era uma das grandes sedes da Copa e o Knicks ali no título da NBA era a galera invadindo a rua, fazendo festa e a cidade parou, cara. E aí você olha assim, caramba, meu. Você viu, cara, que tipo no jogo em San Antônio tinha mais nova-iorquino que torcedor do San Antônio. Sim. Você vai na série contra a Filadélfia, o Knicks invadindo a Filadélfia, né? Atlanta, a mesma coisa. Então, assim, você vê em Cleveland da mesma forma, né? E assim, a construção do título, ela, ela baseia num pilar muito importante do Brunson, que realmente provou para a liga que ele é um jogador realmente fora de série, né? E que com certeza vai ter a sua camisa aposentada, né? E Merecido. a gente é refém de falar que quanto esse cara transformou o Knicks, né? Mas o que transformou o Knicks foi um core muito estruturado de jogadores que estavam ali comprando a briga. A gente está falando de um cara que aceitou reduzir o salário para ter esses jogadores do lado dele, né? Então você vê isso acontecendo normalmente na NBA, você não vê, né? Não. Então você olha como tudo foi montado entre os erros e os acertos, foi um processo tão bacana que a gente viu, cara. E, cara, o Knicks ficou 13 jogos invictos nos playoffs, né? Depois daquela derrota pro Atlanta, só perdeu o jogo 3 pro San Antonio, né? Que foi o primeiro jogo no Garden. E depois disso, todos os jogos, cara, foram jogos de luta. Porque o San Antonio é um grande time. A gente Sim. não vai deixar aqui de falar e destacar o que joga Vitor Wembanyama, cara. Isso cara é um absurdo. E O Castle é com outro, certeza cara. o San Antonio vai ganhar título com ele. E não só, não, vários. Porque é um time muito jovem, né? E talvez não foi o momento do San Antonio por causa disso. Porque do outro lado tinha um time com fome de ganhar. Talvez a fome do San Antonio, por ser um time muito jovem, pecou na inexperiência. O Knicks já sofreu, né? O Knicks esteve muito perto de ir para uma final de NBA na temporada passada. E o Nossa. Haliburton foi um cara que, tipo, deixou a gente destroçado, né? E a E gente também se teve as recuperou lesões, né? depois disso, né? E aquilo, né? Foi o terceiro time na Conferência Leste. E aí eu volto a falar a mesma coisa que eu falava nos grupos. Cara, terminar em primeiro, segundo ou terceiro não é garantia nenhuma que você vai ser campeão, né?
E o Knicks, com a terceira melhor campanha, foi. E teve lá e disputou um playoff primoroso, cara. O que eu nunca vi. Isso é roteiro de documentário, isso é roteiro de filme. O que eu vi nessas finais foram jogos surreais, de muita luta. Do San Antonio liderando grande parte da série e o Knicks sendo um time resiliente, lutando e conseguindo ganhar sempre nos momentos mais decisivos. Por quê? Porque tinha a cabeça no lugar, tinha o emocional em dia. Os fracassos anteriores foram importantes como aprendizado. E do lado, um cara que queria muito levar essa franquia a um título de NBA, que é o Brunson. E aí você olha o abraço do pai, o Rick Brunson, que perdeu para o San Antonio em 99, estava naquele time do Knicks, né? E aí você vê o filho dele E a gente ganhando, né? devolveu o mesmo placar. E devolveu um 4-1 também, entendeu? E claro, para mim o maior jogo da minha vida dessa série é o jogo 4. Não existe o que aconteceu naquele jogo. Aquilo realmente é algo sobrenatural. Aquilo é a maior virada de uma final de NBA em toda a história. Talvez esse seja o maior jogo de basquete da história da NBA. Não ia ser sem exagero. Eu sei que vários fãs de outros times acompanham aqui o teu canal, mas analise o jogo, cara. Não é só o Knicks, não é sobre o Knicks que nós estamos falando. Nós estamos falando do time que estava 29 pontos atrás e conseguiu ganhar o jogo e deu o passo. O Knicks ganhou o título ali, naquele jogo. Mas o que Ali foi o ponto que eu falei, cara, nós vamos ganhar. E aí, no jogo 5, em San Antonio, perderam por 16. E ganhamos deles de novo. Entendeu? Porque é um time que nunca desistiu, né? E aí você pode criticar. Ah, fulano não tá jogando bem. Ah, o fulano é uma merda. Ah, o fulano é isso. Ah, o fulano é pipoqueiro. Ah, o fulano que toda hora, no momento que precisa, não aparece. Ali todo mundo apareceu, guardado as devidas proporções, né? é Eu verdade. falo, esse título do Knicks ele é o título da resiliência. Esse título do Knicks é o título do coração. Esse título é o título da cidade, né? Eu acho que é aquilo que você coloca e, meu, o quanto a geração anterior de campeões sofreram, né? Porque eles viraram meio que os intocáveis do Knicks, né? Walt Frazier, né? Willis Reed, né? Vários outros, Bill Bradley, grandes nomes que o Knicks ganhou, 2 títulos nos anos 70, né? Esses caras tiraram um peso do ombro deles, cara, que não tem um tamanho. Eles É tiraram verdade. Nova York inteiro das costas deles, porque foram com eles que o Knicks viu sucesso. E agora tem esse núcleo que, para mim, tem total competitividade por uns 2, 3 anos. E a gente vai agora disputar uma temporada que vai ser uma temporada sensacional, porque o leste está absurdo. Né? Nossa, O tá Giannis no absurdo. Miami, o LeBron indo para Filadélfia, o LeBron agora querendo ser campeão mais do que nunca antes de parar assinando esse contrato com Filadélfia, e a rivalidade Knicks e Filadélfia vai aflorar cada vez mais, Nossa. porque é o time campeão defendendo o título. O Knicks tira um peso enorme com a conquista do título, então isso é absurdo. Isso aí é inegável, né? Mas quem tá com a pressão não é mais o Knicks, cara. Eu Não é mais. falei que se eu não ver o Knicks nunca mais ganhar, não tem problema, cara. Eu já tô feliz. Eu vi o Knicks ser campeão durante minha vida. Pronto. Mas Porque era uma coisa que era fora do nosso alcance que a gente imaginava, cara. E agora a gente exatamente pode isso. dizer. E olha, se destacou viradas, mas não foi só contra o San Antonio, né? A gente fez isso contra a Atlanta, a gente fez isso contra a Filadélfia, a gente fez isso Fez isso contra contra a outras Cleveland equipes, também. né? Contra Cleveland. Então a gente fez isso contra Com outras equipes. varridas, tá? Esse que é o mais engraçado. Né? E placares que ninguém dizia. E placares que ninguém dizia que o Knicks ia conseguir fazer isso e conseguiu. Então, esse ponto assim da resiliência, cara, é absurdo. É absurdo o que o Knicks fez. Assim. Ele deu uma aula de você nunca desistir. Você pode estar né, ferrado, mas não desista. Corra atrás do seu sonho. Foi basicamente isso que esse time transpareceu. E isso, cara, dá um orgulho ainda maior
pela maneira como foi. Pô, o Knicks no passado, a gente tinha vezes que a gente tava 28 pontos na frente. Eu lembro contra o Brooklyn Nets uma vez. A gente deixou o Brooklyn virar um jogo que a gente tava 28 pontos na frente. Eu Sabe? Tem lembro histórico disso. do contrário, em jogo de regular. Sim. E hoje o Knicks fez isso nos playoffs. Então, o que o Knicks fez nos playoffs foi algo surreal, né? Foi surreal. E agora a gente viu, né? A gente sabe que vai ter agora uma conferência mais difícil, que tem toda essa questão. Mas o peso que a gente tirou da torcida, desses jogadores antigos que tinham que ficar levando essa responsabilidade, né? O Patrick Ewing, que não ganhou, mas viu quanto ele se aproximou e quanto a própria comunidade disse, olha, você merece tanto quanto eles. Porque se eu tô aqui hoje, Rodrigo, sendo torcedor do Knicks, É por causa dele, ele né? é um dos grandes responsáveis de eu torcer pro Knicks, o Patrick Ewing, cara. Claro, eu também, mesma coisa. Entende? E Ele é ele, o jogador que não ganhou, mas que para mim ele ganhou meu coração, cara. Ele ganhou meu coração, então... e ele é o cara que tem camisa aposentada que não ganhou título, né? Isso só mostra o quanto ele é importante, né? E ele tirou tanto o peso dele que ele até falou: olha, gente, agora eu tô tocando minha vida, tá? Eu vou ser auxiliar técnico agora no outro time. E mais do que justo, cara, porque isso não mancha a carreira dele. Não, de forma E, alguma. e uma coisa que eu vou falar eu simplesmente eu fico sem palavras de falar, porque o que eu vivi nas finais foi algo que ninguém esperava, né? E aí entra um papo que o emocional, você ter fome de ganhar, ele vai muito além do que a tua técnica, que o teu atributo, entendeu? O Knicks tinha fome de ganhar, o Knicks sabia que essa era talvez a única oportunidade de ser campeão É e verdade. aproveitou, Cara, entendeu? mas Eu acho sabe um que isso foi fator? um ponto muito importante. Isso foi Mas muito sabe um importante. fator que é bom a gente lembrar aqui, Rodrigo? Essa é a primeira vez, desde que criou a NBA Cup, que o campeão da NBA ganhou também a NBA Cup. O Knicks Exato. ganhou a NBA Cup contra o San Antonio Spurs, venceu a Conferência Leste, que não vencia desde 1999, e conseguiu a maior consagração que, como você disse, faziam 53 anos. Foram. Cara, eu considero os três, eu chamo de tríplice coroa. Não tô Barba, nem cabelo e aí para bigode. quem não considera, para mim é tríplice coroa. Ganhou a NBA Cup. Para mim, conferência é título, sim, foi o nono título, se Sim, não me engano. E o terceiro título da NBA. Cara, ganhou as três competições que disputou: a sim. NBA Cup, a conferência e o título máximo. Então, cara, é uma temporada que a gente não tem como. Porque eu vibrei que nem criança pequena quando a gente ganhou a NBA Cup. Porque a Claro, eu NBA Cup eu também, pô. colocava no mesmo patamar de conferência. Então eu já tinha visto 94, já tinha visto 99 pela Band. Se bem que é bem diferente, né? Ver hoje, né? Hoje a gente vê com uma facilidade 10 vezes maior, né? Mas E é bem mais fácil, bem mais acessível, né? bem mais acessível a forma de ver, né? Mas eu fiquei muito contente na época. Eu assistia tudo que a Band colocava, eu assistia. Eu assistia, porque eu adorava. E você vê, cara, o sabor que teve a NBA Cup conferência, mas depois esse outro, cara. Então, assim, é como você falou, eu vivi um sonho nessa temporada, que eu dizia assim, eu não quero acordar desse sonho, porque foi, cara, o que é ver o Spike Lee, que dedicou praticamente a sua vida, né, tipo, pessoal, né, digamos assim, porque tem a vida profissional dele, mas a vida dele, cara, ele comprou uma cadeira cativa. Tem dinheiro? Tem, tá, mas quem que vai fazer talvez um investimento como ele fez por anos? Ele não fez por uma temporada, ele fez por anos, Aí, né? sem falar que ele viu o Knicks ganhar na década de 70. Ele era garoto. Exatamente. Acho que ele abandonou o namoro ou o noivado, sei lá o que ele fez. Eu lembro que eu li no Blood in the Garden que ele foi lá, não quis nem saber, ele quis saber do jogo, né? E entende? Aí se vê aquele Anthony Hill que teve aquela tragédia dele com a irmã, Sim. e ele virou um símbolo, né? Tipo, digamos assim, da mídia social, e que hoje ele é Torcedor, reconhecido né? como Ilustre, inteligente. né? Ele é celebridade já. Pô, ele gravou vídeo com o Ben Stiller. Ele fez vídeo Sim. collab com o Ben Stiller. Ele fez collab com o O Ben Ben Stiller Stiller. estava em todas, né? Ele e o Chamelé lá, né? O Timothée Sim. Chamelé, né? Então Então, olha assim, quanta coisa, cara.
Então é Mas surreal, o cara. título ele mexeu muito, a proporção que trouxe o título para Nova York é algo que a gente não, eu nunca vi, pelo o que eu vi nas redes sociais. Teve amigos meus que foram para trabalhar durante a Copa do Mundo pela empresa e que falou, cara, eu nunca vi algo tão surreal em toda a minha vida que eu vi em Nova York. A cidade parou por causa dos caras, entendeu? A Copa parou por causa que o Knicks foi campeão. E talvez título de livro, né? O Knicks, quando a Copa do Mundo foi deixada de lado pelo título de Nova York na NBA, né? Então, assim, é muita história que a gente viu, cara. E eu acho que isso aí vai ser algo que eu vou guardar até o último dia da minha vida, assim, cara, porque eu nunca chorei tanto. Eu Eu sou chorei corintiano. também, mano. Eu sou corintiano. Eu chorei quando o Corinthians ganhou a Libertadores. Chorei. Mas eu não chorei tanto quanto eu chorei quando o Knicks ganhou o título da NBA. Eu falo isso Eu porque eu passei chorei, eu mal. chorei quando o Knicks, quando a Inter Eu, ganhou a Série A, tem um vídeo no TikTok lá que o pessoal pega no meu pé, deu 140 mil views, Rodrigo. então. Que ele ganhou. Mas você sabe que eu sou uma pessoa que me emociona. Eu chorei quando a gente perdeu pro Hawks, lembra? Eu fiquei abaladíssimo Ficou quando a gente mal, eu perdeu. lembro. Inclusive fiz Eu essa sou, live com você. então, eu sou uma pessoa, cara, que eu sou, assim, eu transbordo emoção, não adianta. Seja pro lado Sim, bom, pro lado ruim, eu transbordo, eu me entendeu? emocionei muito, cara, muito. Mas eu nunca emocionei tanto na minha vida por esporte como eu emocionei vendo o Knicks ser campeão. Sou, garanto para você, assim, com 100% de certeza. E olha que eu sou um cara que... E não foi só chorar no título, tá? No jogo 4 eu simplesmente eu me derrubei. Porque eu nunca vi algo tão surreal em toda a minha vida. A mãozinha lá Numa do Marcos. final, né? Numa final de NBA, perdendo por 29 pontos em casa, e os caras não desistiram, cara. Isso que me Cara, deixa orgulhoso, sabe? Isso que me deixa feliz de ver. Em nenhum momento o time se abate ou simplesmente largasse mão, porque poderia ter largado. Falei, mano, fudeu, tá agora 0-0, tá 2-2, vamos precisar ganhar lá de novo e vamos ter que ganhar essa porra. E assim, a gente sabia que depois de ter feito 2-0, perder duas em casa seria um golpe muito duro para nós, né? E não, a gente fez o impossível, cara. E é onde o incrível acontece, né, cara? E o pessoal fala, poxa, o Garden dá azar. Eu retiro tudo que eu disse, cara. O que o Garden estava abençoado naquele dia, eu falo para você, e é 100% de certeza, cara. Eu vi grandes jogos de basquete da NBA na minha vida. Vi grandes jogos. Mas nada se compara ao jogo 4 que o Knicks ganhou. O 108-107. cara, e assim, o Brunson tentando, a bola não entrando, e aquele apavoro, e de repente me aparece a mãozinha lá do Anunoby, cara, e faz aquela bola entrar. É o tipo da situação, Rodrigo, que o universo está dizendo, não tem como tirar, vai ser desse time, pronto e acabou. Uma situação igual àquela, como você falou, parece realmente aquela cena, parece cena de filme, parece cena de seriado, que é o momento mágico do jogo e que o cara, assim, não tem explicação. E Então, você eu olha, né? achando, A jogada foi desenhada da forma correta, tá? sim, O Brunson errou o arremesso, mas o certo era justamente ele tirar o Embaema do garrafão, para o Embaema ir lá para tentar impedir o arremesso, para ter muito mais chance no garrafão tentar alguma coisa, e foi o que aconteceu. Então, o Mike Brown tem grande culpa, ele tem grande êxito no título do Knicks. Um treinador que chegou em Nova York com o intitulado de derrotado. Porque é, foi isso que aconteceu quando ele foi head coach. Ele não sim, conseguiu fazer o Cleveland do LeBron ser campeão, que foi vice. E agora com o Knicks, o Sacramento, o cara que voltou a dar
um playoff ao Sacramento depois de mais de uma década e depois vem para Nova York e foi questionado. E a gente questionou também, a gente tinha um pé atrás. Pô, será que é o Mike Brown, cara? Né? E ele foi lá e mostrou para todo mundo que ele sim era o cara. E ali o desenho da jogada é totalmente mérito dele, cara. Ele fez exatamente, tira o maior jogador ali, o cara mais alto ali da zona de garrafão, deixa ele tentar dar o toco no Brunson ali, que a gente tem peça para tentar no tapinha. E o Anunoby foi mágico, né? Talvez é o tapinha que deixou meu coração ficar sem bater por uns 3 segundos, assim. Esse é o mão de Deus que não é errado, né? Ao contrário do Maradona, que aquilo ali, não, se tivesse VAR, não valeria. Sim, claro. O do Anunoby realmente foi a mão de Deus ali, cara. Porque aí vale, não tem nada de errado no que ele fez. Ali sim é o original, cara. Esse é outro que também vai ter camisa aposentada, não tenha dúvida. Esse foi espetacular, né? A 8 dele vai ser também eterna. Ele foi espetacular. Porque ele protagonizou. Ele fez um jogaço, tá? Ele fez jogo mais de 30 pontos aquele jogo. Né? Eu tô pegando aqui, eu vou falar, 10 de junho, tá? Guarda isso na tua mente, que foi o maior jogo da história do basquete. 10 de junho de 2026. O Anunoby, naquele jogo, ele fez, olha, 33 pontos. 33 pontos. E, assim, é surreal o Josh Hart com plus-minus de 11. Um leão em quadra, né? Que é outro cara também que vai ter camisa aposentada. Dos times titulares, os 3 vão ter camisa aposentada. Acho que o Towns ainda, não sei. Vai depender, mas como se tratando de New York Knicks, provavelmente os 5 terão camisa aposentada. Mas é tão surreal, cara, que a gente fala. O processo de Julius Randle foi exatamente isso. Foi para conseguir isso. RJ Barrett foi exatamente para isso. Emmanuel Quickly foi exatamente isso. Evan Fournier, Kemba Walker, todos eles. Todos eles foram processos, cara. Talvez tenha aquele ano de 2023, quando a gente perde para o Atlanta e vai para a próxima temporada já com o Fournier e o Kemba Walker sendo o Walker lesionado, com problemas, não é mais o cara que era de Charlotte, né? E não é à toa que a carreira dele não foi mais adiante depois daquela passagem pelo Knicks, né? Talvez aquele foi a fase mais instável depois que o Knicks se consolidou como um time, como uma franquia de campanhas bastante interessantes na NBA, né? De campanhas consistentes. Porque aquele ano a gente não pega playoff, cara. Aquele ano a gente é eliminado. Aquele ano a gente nem teve o gostinho de disputar a pós-temporada. E aí vem 3 em sequência, né? Semifinal, perde. Uma final, perde. E na outra final a gente ganha. É isso, cara. NBA é isso, cara. Ninguém é campeão por acaso, cara. Entendeu? E isso mostra, né? Ao longo dos últimos 6 anos, como o trabalho do New York Knicks foi visto de uma outra forma, e o James Dolan começou a olhar a franquia como deveria, né? Olhar como realmente uma franquia não só para ser o pão e circo da galera, mas sim uma franquia que ganhe títulos, né? Uma franquia vitoriosa, uma franquia que tenha campanhas legais de ver, uma franquia que você vai lembrar de um jogo específico, né? Mas de uma coisa eu falo, título como esse, me fala uma franquia que ganhou um título como esse. Não, é totalmente com cenas de filme dramático. Assim. Com todo respeito. Tem aquele lindo do San Antonio contra o Miami, do Ray Allen na bola zona morta. Título absurdo, né? O Ray Allen no Miami, né? San Antonio do Ginobili, do Tony Parker, do Tim Duncan, né? Timaço. Aliás, timaço do San Antonio. Aquele time do Miami era muito foda, mas era um time que tinha fome, né? Dwayne Wade, LeBron, Ray Allen, Chris Bosh. Timaço. Mas quem tem fome, cara... Cara, mas se você pega toda a situação que torna surreal, uma equipe 53 anos sem ganhar, que estava ridicularizada na NBA, entre torcedores, é só lembrar como o pessoal pegava no pé do meu canal ali no início,
quando você entrou, você viu como era. Para poder falar de Knicks era quase impossível, né? Então esse é outro fator. A questão de o Knicks ter a fama de pipoqueiro, que estava nos últimos tempos, né? Aquela história com o Atlanta, e depois, né? Não estava, tipo, com uma fama boa. Tinha aquela história, inclusive, que até aquele desenho da Pixar lá, que fez que o Knicks sempre chegava e ele atrapalhava lá, o Soul, que atrapalhava. Então, tinha toda uma imagem que o Knicks parece que tinha causado, e talvez virou nunca mais meme, fosse né? campeão. Exato, virou meme, né? Então, virou, tipo, piada, né? Por isso, tudo junto. A cidade crescendo com o time. A questão que você falou da resiliência, do Blood in the Garden que eles incorporaram, viradas espetaculares, né? E o Brunson virando a cara desse time, o rei de Nova York. E além dele, como você disse, o próprio Anunoby chamou uma responsabilidade muito forte em cima dele, o Hart dando a sua alma em quadra. Podemos falar muitas vezes do Towns, mas o Towns foi muito importante em muitos jogos nesses playoffs, cara. Muito. Um jogador muito. Que deixou, inclusive eu, com aquela história do soft e que não sei o que. Que não marca, né? Ele foi importante, sim. Teve jogo que ele foi o jogador mais importante. Eu tô tentando lembrar se foi contra o Sixers, se foi contra o Atlanta, mas enfim, teve jogo que ele foi o mais importante em quadra. E ele, inclusive, foi importante contra o Philadelphia. Né? Exatamente. O McBride, que é um jogador que é um figurante do time, não é uma peça, não é uma peça regular ali, mas é um cara que é do banco, né? Aí qual que é o outro do banco lá, o nome dele? O Shamet. O Shamet, em um dos jogos, ele pontuou pra caramba no último quarto. Ele chegou a fazer, acho que 4 cestas ou 5 de 3, uma coisa assim, no último quarto. O Clarkson foi importante no último jogo. O Clarkson não tava nem jogando. E o Knicks ficou com ele, tá? A única pena do Knicks é que o Mitchell Robinson foi para Boston. Isso ainda quero até fazer um vídeo especial com você, assim, porque... Mas tava previsível, não tava? Mas assim, a gente pode falar isso num outro vídeo, para não ficar muito longo. Até para não fugir do assunto. Mas é interessante falar nesse também. Mas era previsível, não era, Rodrigo? Era previsível. Umas temporadas já que tava... Era previsível porque ele era o único jogador remanescente do Knicks de 10 anos atrás. Né? Exatamente. Então, ele participou de todo o processo. E eu entendo, cara. Eu também não pagaria 45 milhões, eu acho, né? Para um jogador que não fica saudável uma temporada inteira, cara. Mas ele é importante quando ele tá em quadra. Ele foi bem importante. Só que rebote defensivo, ele evitava pontos de segunda chance, ele conseguia pontos de segunda chance no ataque. Exato. Ele é muito importante defensivamente. Ofensivamente, ele vai ter lá as ponte aéreas, um tip ali para fazer uma cestinha. Lance livre, você não vai contar com ele, porque é péssimo. Entendeu? Então você tem ali. Você ia pagar 40 milhões para ficar 3 anos com ele? Eu acho que não. Eu acho que o Knicks foi sensato. E aí pegou um pivô que estava livre no mercado, que é o Drummond, que é um operário da bola. Exatamente. Operário total da bola e que também faz o trabalho sujo ali. Não faz o trabalho sujo do Mitchell Robinson? Não faz. Porque ele não tem como defensor, mas é um cara que vai brigar ali, vai pegar rebote. Vai ajudar. Vai ajudar o Towns, cara. O é melhor do que ter aquele outro lá, o como é que é o nome dele? Hulk Port? Não, que saiu, que tinha o cabelo... o Jericho Sims. Melhor que ter um Jericho Sims. Melhor que ter o Jericho Sims, sem sombra de dúvida, né? E, cara, eu acho que o Knicks fez certo, cara. E manteve o Alvarado. Nossa, guerreiro. Né? Entendeu? Trouxe um core legal aí. Renovou com o Shemet, renovou com o Clarkson. E é isso, agora esperar a próxima temporada. Cara, mas olha, foi uma honra aí, Rodrigo, fazer esse vídeo com você. Era importante fazer. Obrigado, tá, por ter feito aqui comigo.
Vou tentar ver se eu consigo soltar, na pior das hipóteses, até amanhã à noite, mas eu fiquei Não, muito vamos marcar contente aí de mais. Se você você. quiser ir fazer mais vídeos, aí você me avisa Não, que a gente faz sim. fiquei muito feliz, Rodrigo, de dividir isso aqui com você. Você ser a primeira pessoa a fazer vídeo comigo nesse canal, depois do título, entendeu? Você é a primeira pessoa e é o primeiro vídeo, realmente, no canal. E com você, cara, obrigado, cara, de coração aí. Eu fico muito feliz, cara, e me faz lembrar daquele dia quando a gente falou no shopping, né? E vendo a realidade de hoje, cara, depois daquele dia, cara, eu tô quase chorando aqui, cara, porque eu tô ficando emocionado, porque, cara, é muito legal, cara, porque eu não imaginava, cara. Não é mentira aqui, ó. Sim, sim. Entende? Porque eu não esperava, Rodrigo. Assim, Ah, eu cara, sabia que ia acabar vindo, mas ao mesmo tempo que eu sabia, eu eu tinha sempre uma tive. parte de mim que dizia assim, cara, será? Será que eu vou ter a chance de ver isso, cara? Meu olho, que nem quando eu falei de você no início aqui, que teu olho tava brilhando, mano. Teu olho Sim. tava brilhando, falando. Entende? Tem que ser para Porque quem realmente, acredita, né? cara, é surreal. Tem que Então, ser para quem acredita, né? Eu é acho que. paixão, cara. É Eu paixão que não acho se que. explica. Eu Eu acho não que a sou gente. corintiano, mas Uhum. você sabe que a torcida do Corinthians tem mais ou menos um pouco disso, né? Que tem a do Knicks. É o Então, por Corinthians você da ter os NBA. dois, você mais ainda tá dobrado, né? Com essa questão, né? Então, você O, sabe muito bem como é que é, cara. Então, de verdade, cara, obrigado aí por ter dividido a plataforma aqui comigo, aqui, pra Imagina, gente que isso. falar de um dia tão especial. Eu agradeço demais. Eu faço aí novos vídeos com você, com todo. Você sabe, cara, eu vou só fazer o último testemunial aqui, porque eu lembro quando eu conheci você, e aí a gente começou a trocar ideia de Knicks, né? E aí eu lembro, como é que fala? Pô, vem fazer parte desse grupo, né? E aí, tipo, cara, o Knicks Fans Brasil me fez ainda mais reacender minha paixão pelo Knicks. Eu fico até emocionado porque é verdade. Porque, tipo, é mais assim, porque eu sei o quanto você sofre, eu sei o quanto nós sofremos durante todo esse tempo vendo o Knicks, né? E a gente olha com tanto carinho toda essa trajetória, né? Desde que eu te conheci, tudo que a gente passou sofrendo com o Knicks, e ao mesmo tempo a gente vê agora, tipo, um título se concretizando, né? E quando eu falei para você naquele dia, quando a gente foi lá na NBA Store, eu falei, cara, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, esse dia chegou. E assim, eu não me contento com pouco, tá? Eu estou muito otimista a próxima temporada. Eu não sei se. Para mim não importa se vai ser campeão ou não, mas eu gostaria muito de ver o time competindo e defendendo o título da forma como fez com muita maestria na temporada agora recém-acabada. Mas eu falo assim, cara, de fã para fã, o Nick Fans Brasil é isso, cara. O Nick Fans Brasil trouxe essa alma, né, de ser torcedor e ao mesmo tempo compartilhar, né, a coisa mais legal, porque a gente sofre tanto na vitória, mas a gente sofre na vitória, mas a gente tá sempre um pelo outro, né? Isso que é Sim. muito legal. E aí a gente sabe disso porque tem um grupo muito legal no WhatsApp e tudo mais. A galera xinga, a galera se frustra, eu até entendo e tudo mais. Mas, cara, é um dos momentos mais, tipo, felizes, assim, que eu tive, tipo, no esporte. E poder dividir isso com você é um motivo de muita honra para mim. Ah, É um obrigado. motivo de, é um motivo de muita felicidade para mim. Entendeu? Eu, Porque, pô, o que a gente sofreu, a gente também vai colher os frutos. Isso é muito legal. E faz parte do esporte. Perder faz parte, ganhar também faz parte. E quando a gente ganha, a gente tem que curtir. E eu eu acho que concordo. isso é o ponto legal do esporte. Porque a gente nunca vai sempre ganhar. Não, ninguém, não tem nem o Real Madrid, cara, que é O Warriors não todo. vai ganhar sempre, Então, né? não O tem como. Yannis Antetokounmpo só ganhou um título com o Nem Bucks. o Bayern de Acabou. Munique consegue ganhar todo Nem século, Bayern, cara. nem Bayern consegue, cara. Então, assim, e quando tem que desfrutar. E eu acho que é muito legal isso. Porque, cara, um dos seus maiores propósitos foi trazer um, um carinho e um respeito e um trabalho honesto de quem gosta
acima de tudo, do basquete. O Knicks personifica o seu amor ao basquete, Sim. como é para mim também. Eu sou fã de basquete por causa do Knicks. Eu sou fã de basquete por causa do Knicks. Você é fã de basquete por causa do Knicks. E a comunidade, isso né, vai para cara? qualquer um, entendeu? E eu acho isso muito legal. Eu acho isso um momento muito legal, porque o projeto do Knicks Fans Brasil não só trouxe para você o fato de as pessoas verem o que você faz e mostrar que tem aqui um clube de fãs que adora e que ama o Knicks, e que ao mesmo tempo sabe que ser Knicks é isso, cara. Knicks é para quem acredita. Eu sempre falo, Knicks é a frase. Knicks é para quem acredita, Knicks é para quem sofre, Knicks é para quem é devoto, entendeu? E isso mostrou para a gente o quanto foi incrível viver essa experiência na temporada passada, e com certeza é uma coisa para a gente guardar por toda a nossa vida, assim, sabe? Então, eu acho que dividir isso com você que é muito legal, entendeu? Imagine se eu não te conhecesse, eu ia dividir isso com poucas pessoas que talvez iriam gostar ali em algum momento e simpatizar com o time, né? E graças a você, eu pude conhecer vários outros fãs de Knicks e a gente pôde dividir das mesmas dores, das mesmas alegrias, das mesmas frustrações. Então você é muito Comunidade, né? responsável por isso, entendeu? A Então, tipo, comunidade. é muito legal, cara, ver isso. Isso que é o mais bacana de tudo. E é Eu, claro que para a gente é um motivo de muita alegria de esperar a próxima temporada para ver o que esse Knicks vai aprontar, o que esse Knicks vai fazer agora com o LeBron James na Filadélfia, o Giannis Antetokounmpo em Miami, o Cleveland com o Donovan Mitchell, o Banqueiro no Orlando, o time do Cade Cunningham no Detroit e tudo mais. Então vai ser muito legal acompanhar. Como vai ser o Boston com o Jason Tatum sem o seu fiel escudeiro Jaylen Brown? Como será o Mitchell Robinson, esse traidor virando a casaca? Brincadeira. Mas é isso, cara. Tipo, a próxima temporada vai ser muito especial. Haliburton de volta, né, para Indiana. Então, vai ser uma temporada e tanto. E aí a gente vai estar defendendo o título, que é o mais gostoso ali, né? Que é o grande filé ali da temporada em si, né? Então, muito obrigado, Vitor. Obrigado mesmo aí pela parceria, obrigado pela amizade, principalmente. Principalmente. Tá? O Knicks é um detalhe, mas a amizade é mais importante que tudo. Não, você sabe, Então, eu te considero. Você Tamo sabe, junto. eu te considero para mim um dos meus melhores amigos hoje em dia, né, cara? Tipo, a gente pode não estar se falando tanto quanto se falava, né? Sim, sim. Mas saiba que eu te considero um dos meus melhores amigos. Já te falei, tanto que no início desse vídeo aqui eu falei que você não é convidado, você faz parte, então é diferente, né? Tanto que eu não disse bem-vindo, igual eu falei lá no Força Inter. Você faz parte. E, cara, o Knicks Fans Brasil, ele tem uma coisa muito importante na minha vida, né? Ele surgiu inicialmente por causa da pandemia e porque eu estava mal na época, né, por causa da morte da minha mãe e Sim, etc. claro. Ele precisava de alguma coisa para relaxar. Tive problemas aqui, todos sabem quais foram, com haters da própria base de fãs. Teve muita coisa que me desanimou. Depois eu fui para cima, fiz mais de 100 entrevistas com americanos, fiquei conhecido lá com a galera de Nova York, né? Mais até do que no Brasil, lá em Nova York. E cara, pô, cheguei ao ponto da Brooke, cara, que é filha do Leon Rose, saber que eu existo, né, Sim, cara? sim, eu lembro dessa história. Você me contou, Então, você mandou os prints, né, e tudo mais. o Né? Hart, eu rejeitei uma camisa do Hart, mano. Eu rejeitei, você sabe Autografada? dessa história. Eu Você me contou. rejeitei porque eu ia ter que pagar R$1.000, cara. Eu não ia ter dinheiro na época para poder fazer isso, daí eu deixei quieto, porque ele assinou e eu queria o vídeo. Ele só assinou, eu não ia querer, porque eu queria o vídeo para poder comprovar que ele realmente tinha feito. Eu consegui Sim. na época através do aquele jogador do Paraná lá, que a irmã dele na época trabalhava com ele, né? Aí eu consegui. Sim. Eu consegui. Mas não foi desdenho, foi porque eu não tinha condição financeira na época de poder fazer isso, né? Uhum. Tanto é que muita coisa aconteceu. O Knicks Fans Brasil, eu tô aqui realmente por amor, porque hoje eu perdi monetização, não consegui mais trazer aquele tempo, né, que eu conseguia para trazer conteúdo para me elevar, né? Porque como é um conteúdo, como você mesmo falou ali, a gente estava conversando, muito nichado,
sobre basquete e sobre um time que ainda está se popularizando, que talvez se popularize, né, agora por causa do título, mas ainda não é um nicho, né, que vai gerar muito engajamento, igual você falar sobre toda a NBA, ou sobre o Lakers, ou sobre o Warriors, né? Então, Mano, agora mas com o título vai ganhar pode mudar, bastante projeção agora, né? pode mudar, É pode uma mudar. área que com certeza tu vai poder explorar legal, porque o título, com certeza, pro Google, pro algoritmo, vai ajudar bastante. Não tem dúvida. Sim, concordo. E foi muito legal, cara, nesse tempo, porque eu falo pelas pessoas que eu conheci ao vivo, né, através desse projeto, além de você, o Wilson Ora, né, muita gente que eu vi na NBA House nesse Sim, ano, que eu vi naquele ano com você, né? Então, teve muita gente que extrapolou a coisa da internet, que as pessoas me viram e eu vi ao vivo, né? E alguns que mesmo não vendo ao vivo, eu criei também amizade, criei carinho, entende? E que apostaram muitas vezes em mim, como apostaram, tipo, em diversas situações. Eu fico meio triste de não estar podendo dar o tempo que eu gostaria, mas infelizmente, por tudo que me aconteceu na minha vida pessoal do ano passado para cá, eu estou tendo que focar em coisas que me trazem retorno imediato, porque se eu for para justo. plantar para ter depois, eu não vou conseguir fazer. E aqui é um projeto que você demanda muito tempo para fazer coisas com qualidade. Não estou dizendo que eu não vou querer fazer merda aqui, mas eu não vou conseguir fazer com uma constância tão quanto eu gostaria. Por quê? Claro. Se voltar aqui, é óbvio que daí muda o foco. Mas eu nunca vou abandonar o Knicks Fans Brasil, tanto que eu não abandonei. Tava ali na NBA House, tava nos playoffs inteiro, né? Tava até acho que no final da regular, entende? Porque eu tava Sim. tentando, porque é difícil, todo santo dia fazer live é É, muito é muito difícil. jogo, né, para você dedicar, né? 82 jogos, cara, é muito jogo. E eu fiz isso durante 3 ou 4 temporadas. Eu fiz todos os Todos jogos, os ou jogos, quase né? todos os jogos, sabe? Eu fiz pelo Sim, menos uns 90% no mínimo. claro. Então, hoje, assim, eu tenho um carinho muito especial pelo Knicks Fans Brasil. Me sinto triste porque eu gostaria de fazer mais. Mas vamos ver Claro, que o cenário a gente nunca sabe. De repente, hoje nunca eu falo sabe, é isso e isso. daqui um mês o canal explode. Não tem como. É, Como pode ser que nunca. Mas e sempre vai ter um espaço que eu quero aqui dividir com os fãs, porque por mais que às vezes o Knicks Fans Brasil não está me trazendo a renda que eu preciso aqui para minha casa, mas ele traz o carinho, muitas vezes, que eu tenho da galera que acompanha e que gosta, né, quando a gente faz conteúdo sobre o Knicks, para a gente manter isso vivo, né, entre a base de fãs. E de repente, por que não ainda? De repente, antes da temporada começar, a gente fazer uma live com todos, para todo mundo fazer o que a gente fez hoje, mas fazer uma mesa redonda com todo mundo aqui, várias pessoas, por que não? A gente vai também acho pensando, legal. a gente vai pensando. Mas hoje eu queria inicialmente fazer com você aqui e mais uma vez, assim dizer, o quanto o Knicks Fans Brasil é especial e eu espero. Uma coisa que eu tenho saudade aqui também, cara, é live internacional. Eu tenho muita Ah, saudade de sim. fazer. Eu tenho saudade de fazer com um jogador, com ex-jogador. Poxa, cara, eu entrevistei a Ana Zorteia, que é a mulher Aham. do McBride. Entrevistei o irmão dele, o Trey McBride. Eu tô dizendo recente, né? Desses assim. Charlie Poxa, Ward, né? Charlie Ward. Ah, meu sonho é o Patrick Ewing, né? Se eu vou conseguir chegar nele um dia. E aquele dia da live com o Larry Johnson, aparecendo comigo e Nossa, com você no meio da live. Eu e foi você lá, muito e de legal. repente o... Ai, como é que é o nome dele? O Samir, eu acho que é Samir. Ele entra no meio da live lá, tá lá no E dá um Garden, a oi, gente tá né? encontrando Muito lá legal, né? o Larry Johnson. O Larry Johnson aparecendo no meio da live do Knicks Fans A Brasil. lenda. É isso. Entende? Né? Então, ou Boa. seja, é muita coisa que já aconteceu, né? Você sabe de tudo, não vou ficar repetindo aqui, quem acompanha o canal sabe. É muita coisa, entende? Então, quem sabe? Nunca se sabe o dia de amanhã. Mas eu quero mais uma vez dizer, o Knicks Fans Brasil é especial para mim, você é especial e vários seguidores que estão me acompanhando, que de repente tiveram paciência de assistir a gente falando aqui quase uma hora, saibam que vocês também são especiais aí, porque de verdade fazem eu gostar de fazer e querer continuar com esse canal. E detalhe, você falou que era um vídeo de 10 minutos. Olha só quanto tempo a gente ficou. Isso aqui, ó. 49 minutos. E olha, se deixar, a gente fica falando umas 3 horas. Mas eu Daí preciso não dá, ir. porque já passou da meia-noite, daí não tem como. Mas olha, Rodrigo, obrigado, tá, mais uma vez.
E espero aí fazer mais conteúdos aí com você. Vamos sim, com certeza. Vamos falar bastante, com certeza, Vitor. Obrigado mais uma vez pelo convite e sempre bom rever o amigo aí, resenhar, sempre muito bom. E até a próxima aí. Go Knicks! Desfrutem isso, título para comemorar por muito tempo. Let's go, Knicks, meu querido. Um abraço para vocês, pessoal. E quem não é inscrito, se inscreva. Se for inscrito, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho. Todo aquele textinho pronto que a gente fala em tudo que é vídeo que você vê por aí no YouTube. Beleza? Enfim, é isso. Até mais e let's go, Knicks, pessoal. Um abraço. Valeu.